Se a gravação da aula. Só se você pegar o fone para mim. Aquele fone azul lá na minha coisas. Hã? Tem, por quê? Tem, liga a extensão. O que aconteceu aqui? Então, vou dar continuidade e início à nossa aula. Nós vamos falar sobre o jato de plasma. Todos estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Ótimo, vou dar início à nossa aula, então. O jato de plasma... Só um minuto que eu preciso passar o slide. O jato de plasma ele é capaz de fornecer energia térmica controlada na pele do paciente, resultando em uma série de benefícios para esse paciente. Ele estimula a produção de colágeno e elastina, promove regeneração da pele e firmeza, além de ter capacidade de vaporizar. Pode tomar tudo. Esse tem morango que você gosta. Doutora, seu áudio está ligado. Desculpa, gente. Então, ele promove a produção de colágeno e elastina na região onde nós vamos trabalhar, ok? Além disso, ele tem a capacidade de vaporizar camadas superficiais da pele, removendo manchas, cicatrizes e imperfeições. Se alguém tiver alguma pergunta, só perguntar. Prefiro que vocês liguem o áudio e me perguntem, porque às vezes não dá para ficar olhando toda hora no chat, tá? Mas sempre que tiver aqui sinalizado, eu vou parar e vou olhar. Então, aqui a gente visualiza. Então, aqui nessa imagem, a gente visualiza o brilho do jato de plasma. Ele tem um brilho lilás característico que transmite uma luz amarela de Lewis. Na lateral aqui a gente consegue identificar, tá? Ele gera calor, leva ao estímulo de proliferação de queracinócitos e, por sua vez, auxiliam na cicatrização e regeneração da pele. Princípios físicos e mecânicos da ação do jato de plasma. Ele tem uma ação de geração de plasma. O plasma é gerado pela ionização do gás contido no dispositivo do jato de plasma, no nosso aparelho. Ele tem um efeito térmico controlado. O jato de plasma fornece energia térmica controlada na pele, sem causar danos significativos. Vira a porra do ventilador, Vinícius. Vira a porra do ventilador. Que a gente está trabalhando. Dois. A gente tem também o efeito de ablação e sublimação. O que seria isso? A ablação ocorre quando o plasma é aplicado diretamente na pele, removendo as camadas superficiais da epiderme.
Já a sublimação é quando o jato de plasma é aplicado em uma área específica Falei, falo grego, e cara, ele não é faz o possível. tecido Não é passar para o possível. estado sólido. Pessoal, desliga o Tu áudio. que vira a porra do ventilador. Pessoal, Os desliga o dois. áudio. Os dois. Já vem. Vira de novo. Porra. Caraca. Pô, já virou ventilador. Professora, silencia o áudio de todos os alunos. Que Eu ótimo. estou tentando fazer isso, doutora. Sei se é Muito maneiro. Professora Tainá, explica para mim, por favor, a ablação e a sublimação, por gentileza? Sim. A ablação é quando esse Muito maneiro a porra do meu áudio ligado. jato de Muito plasma, maneiro. ele atinge o tecido da pele, É, removendo a tinha falado camada com da você. pele superficial, a epiderme. nem eu. Entendeu? A sublimação é Tá me mandando quando vídeo, essa matéria ela consegue passar do estado sólido para o estado gasoso, sem necessariamente entrar no estado líquido. Ou seja, a gente atinge lá com o jato de plasma a pele do nosso paciente. E aí, ao mesmo tempo a pele do nosso paciente, ela passa do estado sólido para o estado gasoso, mas não entra no estado líquido. É física essa questão aqui do aparelho, o mecanismo de ação do aparelho. Conseguiu compreender? Consegui, obrigada. Então, a gente também vai ter... Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Então, a gente também vai ter o estímulo de colágeno no jato de plasma. O jato estimula a produção de colágeno da pele também, ok? A gente tem a regeneração celular e remodelação dos tecidos. Eu tô mandando mensagem. Caralho! Eu não consegui fechar o áudio, doutora. Bom, vou manter aqui. Eu não consegui fechar o áudio dos alunos. Ah, vi aqui agora. Consegui. Então, a gente também tem a regeneração celular e a remodelação dos tecidos. Deixa eu passar aqui meu slide. O que é a regeneração celular e a remodelação dos tecidos? O jato de plasma utiliza a geração aplicada de energia térmica, e é uma energia térmica controlada, que ela estimula a regeneração da pele. Ao atingir a pele e causar uma lesão ali no tecido, ela também promove a regeneração celular e produção de colágeno. A região de atuação do jato de plasma vai ser na camada de epiderme e algumas máquinas, têm potência que conseguem atingir também a derme. Mas o foco principal do jato de plasma é epiderme. Nós temos dois aparelhos parecidos na estética, que é o jato de plasma e o eletrocautério. Qual a diferença entre eles? Os dois apresentam o mesmo resultado no paciente. A minha preferência pessoal é o jato de plasma.
Então, o que é o jato de plasma em relação ao eletrocautério? O jato de plasma, ele é um plasma artificial de corrente contínua com alta tensão e alta intensidade. Ele pode gerar lesões superficiais e profundas, de acordo com a necessidade do nosso paciente. A aplicação dele tem uma distância da pele do paciente. Então, quando eu for aplicar o jato de plasma, a minha ponteira, a pontinha vou abrir aqui a câmera e vou fazer a simulação aqui com a caneta para vocês visualizarem. Espera aí, pessoal, que eu vou tirar aqui o slide. Então, olha aqui. No jato de plasma, a ponta do meu jato, ele vai estar com uma distância de 10 milímetros da minha pele. Já no Tainá, eletrocautério, oi, eu não sei se é para todo mundo, mas para mim aparece o escrito Instituto Ariadne de Lima em cima do teu rosto, então eu não consigo ver o que você está fazendo. deixa eu fixar aqui a minha imagem. Tá aparecendo? Está escrito Instituto Ariadne de Lima. Só um Ah, minuto. agora melhorou. Eu troquei e melhorou. Melhorou? Deixa eu Então, tirar agora. no jato de plasma, a ponta da minha ponteira do jato de plasma, ela não precisa estar encostada na minha pele para eu trabalhar. Então, ela tem que estar com uma distância de 10 milímetros da pele. Já no eletrocautério, ela vai ser encostadinha, tá? Na pele do paciente. Então, essa é uma também das diferenças entre as duas tecnologias. Agora, eu vou voltar aqui para o meu slide. Tá aqui para apresentação. Então, essa é uma diferença entre os dois, tá? Já o eletrocautério, a corrente é alternada de baixa tensão e alta intensidade, que produz a lesão controlada na superfície da pele. Ambos são equipamentos seguros de utilizar, tá? Não tem problema, não traz problema nenhum para o nosso paciente. O disparo de energia elétrica é por meio de um campo eletromagnético seco, sem necessidade de um condutor. Para a gente trabalhar com jato de plasma, a gente precisa entender os fototipos da pele, tá? Então, vocês têm que voltar lá na matéria, apesar que no PDF eu vou enviar para vocês a tabelinha
de Fitzpatrick, tá? Para vocês realizarem com o paciente de vocês e também relembrarem como é essa tabelinha de fototipo. Então, a gente tem que saber os fototipos da pele. Por quê? Se o meu paciente tem fototipo alto, eu tenho maior porcentagem de causar uma hiperpigmentação ali nesse paciente, tá? E os pacientes de fototipo 1 também. Então, a gente faz a tabelinha e acompanha esse paciente. Os aparelhos que nós temos no mercado. Temos aparelhos grandes e robustos e também as canetas de jato de plasma. Nós temos aparelhos que têm associações com outras tecnologias, como LED vermelho, LED verde. É interessante? É. A gente vai falar sobre associações e é muito interessante a gente associar o jato de plasma com tecnologia de LED ou laser vermelho, sempre de baixa intensidade. Alguma pergunta? Tem, Tainá, em relação, você está falando da tabela, né? Isso, a Da tabelinha aqui de fototipo. fototipo. Vou voltar Isso, aqui do para ela. fototipo. Aí, por exemplo, quando você vai trabalhar com jato de plasma, você consegue controlar a intensidade ou não? Sim, na nossa caneta a gente tem, dependendo do aparelho que você for utilizar, a gente tem intensidade de 1 a 9, depende do aparelho, tá? Sempre quando Hum, a gente vai fazer a primeira figuração, primeiro pontinho no paciente, ou a primeira passada de arraste com o jato de plasma, a intensidade vai ser baixa. Então, a gente entendi. inicia sempre com a intensidade baixa e vai aumentando e observando o limiar de dor do paciente. Essa é a sua pergunta? Não, no caso, a minha preocupação não é com a dor, é com a mancha. Então, a mancha sempre vai ter no fototipo 1 e no fototipo alto, 5 e 6. Entendi. Não, aí é que eu tô Então, falando desse esse controle. paciente de fototipo alto, a gente vai acompanhar ele com mais rigor. Também vai passar as orientações pós-procedimento e antes do procedimento com mais rigor para ele. Esses pacientes que querem realizar, que a gente tem risco de causar uma hiperpigmentação nele, a gente vai passar um home care antes do tratamento. E aí a Não gente entendi. vai tirar, a gente ainda vai falar do anestésico. A gente vai tirar todos os ácidos e vai trabalhar na barreira cutânea desse paciente. Então, a gente vai trabalhar com ativos que vão promover a barreira cutânea ali dele e manter aquela pele hidratada, tá? Antes do procedimento. Esses pacientes de fototipo 1 e fototipo 5 e 6, entendeu? Entendi. E quando for Tudo fazer para procedimento, vai evitar. usar a intensidade baixa. Isso, inicia nele com a intensidade baixa, porque o protocolo de jato de plasma tem pacientes que a gente vai conseguir resolver com uma sessão e tem outros pacientes que, na maioria dos casos, 2 ou 3 sessões para ver resultado. Entendeu? E Então, intercala em quanto tempo? Oi? Intercala quanto tempo de um para A outro a gente vai sessão? falar, a gente vai falar. Sempre respeitando o processo inflamatório, tá? Do Ah, corpo. entendi. A gente vai para a Entendi. fisiologia. O processo Tranquilo. inflamatório do 20 corpo dias, humano 30. não é entre 21 dias, 15 e 21 Aham. dias, o máximo 21. Então, a gente não pode fazer um outro procedimento de jato de plasma antes desse período. Então, a gente Entendi. vai esperar o processo inflamatório. Com 15 dias, você chama o seu paciente lá no consultório, avalia a pele dele. A gente tem um protocolo aqui montadinho que eu coloquei para vocês, que vocês vão receber em PDF, que inclusive ele é apresentado em vários artigos científicos
da utilização do LED vermelho e o LED verde nesse intercalamento de processo de pós-procedimento do seu paciente. Então, você tem lá, na segunda semana do pós-operatório, do pós-procedimento, você vai chamar o paciente, vai fazer o LED verde e o LED vermelho. E aí, na outra semana, ele vem de novo e faz um protocolo novamente de LED. A gente observa a melhora da qualidade da pele do paciente, melhora das rugas e o viço da pele. E as manchinhas da pele do paciente também somem. Se você não tiver um aparelho que vem com LED, igual o New Skin, que está apresentando aí nessa imagem, que ele já vem com o eletrocautério e o jato de plasma, para você escolher qual você vai utilizar, e vem com LED verde e o LED vermelho. Se você não tem esse equipamento, você pode comprar aquelas máscaras de LED, tá? Se o seu tratamento for facial. Ou vocês já viram aquela plataforma de LED, que a gente Aham. também Uma consegue cabine. trabalhar no corporal? Parece uma Também. cabine. Isso, a cabine é legal porque você não só trabalha no facial, você também trabalha no corporal, tá? Então, é interessante a gente ter o LED no nosso consultório, porque ele vai ajudar no estímulo de colágeno, na cicatrização. Se tiver o azul, o verde, eles vão ter outros benefícios ali na pele do nosso paciente. Então, a gente consegue utilizar eles em vários procedimentos que a gente realizar, não só o jato de plasma. Mas aqui no jato de plasma a gente associa e já tem artigos científicos que vocês vão receber. Inclusive, a gente vai mostrar o resultado de um deles aqui na aula que mostram resultados desse paciente com a associação do LED, tá? Então, a gente tem a opção de ter um aparelho mais robusto, uma tecnologia maior, e também a caneta de jato de plasma. Qual é melhor? Todos são iguais e todos fazem o mesmo trabalho no nosso paciente, tá? Não tem diferença. Todos vão entregar o mesmo trabalho, o mesmo resultado no paciente. Tainá, Pode falar. linda. Eu assisti uma aula é, de uma outra instituição que dizia que não tinha, assim, não indicava fazer O jato de O plasma com jato LED de após. plasma para o paciente com fototipo 4 para cima, a blefaroplastia, não indicava por conta do risco de queimadura e de A gente alteração só de tem risco pigmentação, de né, da pele, né, de hiperpigmentação ficar neles. mancha e causar para evitar causar algum tipo de lesão. Uhum. Então, eu não falei lá que nesses pacientes a gente vai fazer um home care anterior do tratamento neles? Você vai acompanhar esse paciente antes de fazer o procedimento nele, então é de forma segura, tá? A gente não exclui os pacientes de fototipo alto do nosso tratamento. Se ele quiser fazer uma blefaro sem corte, aqui com o jato de plasma, a gente vai passar o home care para ele. A gente vai promover, melhorar a qualidade dessa pele, promover barreira cutânea nessa pele, para depois a gente vir e atingir ela com jato de plasma. Então, a gente não vai aprofundar a nossa ponteira, a gente vai fazer de forma superficial, a gente vai pedir foto durante 7 dias para esse paciente, vai acompanhar ele, vai formular o sabonete para ele. Aí, com ele, a gente já não vai pedir nada de farmácia, tá? Você vai fazer um formulário para ele, que inclusive eu vou passar no PDF de vocês, que é o quê? O que que esse sabonete tem que ter? Fala aí, alguém. Ativos que promovam a barreira cutânea
e a cicatrização e acalme essa pele, ok? Além disso, esse paciente vai ter que ter lá o cuidado de exposição ao calor, de exposição ao sol, tá? Então, nesses pacientes, na maioria dos pacientes agora, a gente faz o jato de plasma no inverno, porque a gente não pode deixar esse paciente exposto ao calor. E a temperatura atual do Rio de Janeiro está muito alta. Então, a gente só consegue trabalhar com jato de plasma, com fulguração, que são pontinhos que a gente faz no paciente, que vocês vão ver mais à frente nas imagens, a gente só consegue trabalhar no inverno, tá? Por conta do calor intenso. O calor intenso vai dar problemas, vai trazer problemas para a gente, para esse paciente. Então, vocês entenderam que os pacientes de fototipo alto, que podem ter hiperpigmentação, o caso ali deles é hiperpigmentação, tá? E as acromias. O que são acromias? Alguém sabe responder? É falta de melanina. É quando tem, a gente faz o jato de plasma e ficam nos pontinhos que nós fizemos no tratamento, fica branquinho, tá? Fica uma aparência branquinha, fica vários pontinhos branquinhos no paciente. Esses pacientes de fototipo alto também têm esse risco, tá? Mas a gente tem também um formulado para remover essa manchinha desse paciente. E a gente vai acompanhando. Então, se você fizer todo o protocolo de forma segura, que a gente vai aprender aqui, que é fazer o home care antes do paciente, antes do procedimento e após o procedimento, você não vai ter problemas com pacientes de fototipo alto, tá? Ele não pode ser excluído daqui do nosso tratamento. É claro que a gente tem tecnologias como Ultraform, que vai fazer lá o arqueamento da sobrancelha, ele não vai precisar fazer o jato de plasma, mas aqui o nosso foco é o jato de plasma, barato, baixo custo e que entrega resultado para o paciente. Entenderam? E que a gente pode ter uma simples canetinha que faz aí vários, a gente consegue trabalhar várias disfunções estéticas no paciente. Mais alguma pergunta? Então, vou continuar. Aqui nós temos as ponteiras da nossa caneta, tá? Ou do nosso aparelho de jato de plasma. Nem todo aparelho vem com todas essas ponteiras. Você pode comprar separadamente, ok? Então, tem aparelhos que não vão vir com essa ponteira DL. A ponteira DL, deixa eu ver se o meu mouse vai passar aqui. Não, meu mouse não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu pegar essa daqui. A ponteira é essa daqui, ó, tá? Nem todos os aparelhos vêm com essa ponteira, mas você pode comprar ela de forma individual, tá? Então, vamos falar sobre as nossas ponteiras de aplicação. A gente tem a ponteira de forquilha em F, que ela é para a região submentoniana e testa. Desculpa, forquilha em S é essa ponteira aqui, ó, pessoal. Essa que eu estava falando com vocês, tá? Então, a gente tem essa ponteira. Tem a ponteira prismáticos, que são as superiores. Elas são para abrasão facial. E temos a ponteira em disco, que é a DE. Ponteira em C, que é para a região orbicular dos olhos e da boca. Ponteira em L e em G, para revitalização, quanto custa o aparelho?
Depende do aparelho que você for comprar. Se está em média 2.500 a quase 5.000 reais, tá? Depende do aparelho que você vai comprar. Mas vale muito a pena, gente. Até as canetinhas de jato de plasma, porque você pode trabalhar várias áreas corporal e facial no seu paciente. Essas ponteiras, vocês observam que elas não têm as pontinhas de fulguração, a que faz o pontinho de queimadura de lesão no paciente. Então, elas são para... O foco principal delas é para estímulo de circulação, lifting facial. Então, se eu utilizar essas ponteiras aqui antes lá da permeabilização do meu ativo, vai ficar top, porque ele vai penetrar na pele do meu paciente com mais facilidade, tá? Já tem artigos científicos que demonstram que, usando a ponteira em L, na região de pálpebra inferior e pálpebra superior, teve melhora nas manchinhas. Sabe aquelas manchinhas de pálpebra inferior? As famosas olheiras vasculares. Então, essas ponteiras de arraste, que a gente faz o movimento de arraste no paciente, tá? Elas promovem melhora da circulação da região. Então, se o paciente for lá no seu consultório, uma vez na semana, realizar esse procedimento, aí você faz um peeling enzimático nele, passa primeiro na face toda essas ponteiras que estimulam a circulação da pele e a oxigenação e penetra o ativo, tá? Quem tiver aí as canetinhas já em casa, pode testar lá na sua manchinha de melasma, passa a canetinha na intensidade média, canetinha em L, de arraste, tá? Promove a circulação e oxigenação da pele. Passa a canetinha lá na região, por 3 minutinhos. E aí arrasta outras áreas próximas e coloca lá um ativo de niacinamida ou algum ácido que não vai causar agressão, só vai causar ali clareamento. Exemplo, a niacinamida, algum outro ácido clareador que não vai causar agressão nessa pele. E deixa de um dia para o Tranexâmico, né? outro. Pode falar. Tranexâmico. Oi? Tranexâmico. Ele não, porque ele não vai fazer uma esfoliação, ele não vai promover, ele não Não, vai esquentar um tranexâmico não. pouquinho, dependendo Não, do ele, fenotipo do paciente. não, Ó, porque ele é usado no microagulhamento também, não faz a minha escamação, pele não. sensível depende. A minha pele sensível tem que avaliar muito bem. A minha pele é mais sensível. Qualquer coisa que eu colocar de ácido acima de 2%, ela vai escamar, tá? Quero usar, conheço muito bem a pele do meu paciente antes do ácido tranexâmico. Quero fazer essa ponteira de arraste. Você já conhece a pele do seu paciente? Você pode fazer, tá? Aí você faz a ponteira ali de arraste, vai ficar hiperemiada um pouquinho a região, mas é porque ela está oxigenando aquela área, aquela pele e promovendo circulação. Aí logo depois você vem com um ativo ou com um ácido tranexâmico e coloca lá na região. Onde funciona muito bem com ácido tranexâmico é na região de virilha e entre as pernas, tá? A gente faz a ponteira de arraste no paciente, normalmente a gente usa essa de F, e aí a gente faz lá na região interna de coxa, virilha ou a L, e você, logo depois que acabou, você vem e permeia o ativo ou o ácido. Vai ficar show de bola. Vai intensificar o seu tratamento e acelerar ali o processo de clareamento daquela pele,
Entendeu? Sim. Já essas ponteiras, a ponteira é P, PP, XP, CV e o F, elas são ponteiras que a gente vai utilizar nas ritides, que são as rugas, tá? As linhas estáticas, tá? Então, a gente consegue tratar com essas ponteiras. Aí, vamos supor que o meu paciente tem uma ruga estática bem aqui no meio do frontal dele. Eu pego a minha ponteirinha e trabalho ali naquela região de ruga, tá? Nas ponteiras que são a ponta é arredondada, eu posso penetrar ela dentro da ruga do paciente, tá? E trabalhar sempre subindo, sempre descendo, abrindo essa ruga. Já nas ponteiras que vão promover pontilhamento, fulguração, vão queimar o tecido do paciente, promover ali uma queimadura controlada, eu não posso trabalhar ela dentro da ruga, dentro da linha, tá? Vou marcar aqui, ó, vou desenhar aqui, tem a linha, ruga, com essa ponteira aqui, essa e essa, eu posso fazer o arraste dentro da ruga do meu paciente. Já com essa daqui, e essa daqui, e essa, eu não posso, tá? Então, o que que eu vou fazer com essas ponteiras? Tem a ruga do meu paciente, eu vou trabalhar sempre de forma tentando abrir essa ruga. Porque os pontinhos que eu estou fazendo aqui em cima, a intenção é causar um lifting, tá? Abrir essa região, estimular colágeno lá em cima e abrir essa região. Então, eu posso trabalhar de duas formas. Com as ponteiras mais redondinhas na ponta, trabalho o meio da ruga com arraste e logo depois trabalhar a fulguração na lateral da ruga, tá? O nosso ponto de aplicação sempre vai ser em formato subindo, fazendo lifting, e dessa forma, um pontinho, um pontinho, um pontinho, um pontinho e um no meio. 5 pontinhos no total. Entenderam? Deixa eu aumentar aqui a ponta da caneta. Consegui aumentar. Então, eu tenho um pontinho, isso na fulguração. Na minha fulguração, tem que ser um conjunto de 5 pontinhos. Primeiro eu faço os 4, depois eu venho no meio e faço a tração desse tecido, tá? Quando a gente faz a fulguração, na hora que a gente aplica o jato de plasma, o tecido retrai. Conseguiram compreender? Alguma pergunta? Então a fulguração é fora da ruga. Fora da ruga, sempre, Entendi. tá? Para poder dar aquela O lift, esticada, né? O lift, né? Entendi. esticada, isso. Dentro da ruga você pode trabalhar as outras ponteiras de arraste, não a Essa ponteira de, a- fulguração. essa ponteira de arraste que é usada dentro da ruga, ela é para encostar ou não? Pode encostar. Só Pode de encostar. fulguração que não vai encostar na pele do paciente. A de Entendi. fulguração é que promove que tem a pontinha bem fininha.
E as agulhas, que a gente tem as agulhas também portáteis que a gente consegue acoplar no nosso jato de plasma para fazer Entendi. fulguração. Eu prefiro usar as agulhas porque ela é descartável. Então, eu coloco ali acoplo ela na caneta, uso e descarto no descarpaque. Mas se você tem autoclave, porque todas as ponteiras são autoclaváveis, você pode utilizar a desfiguração no paciente e autoclavar a ponteira. Vocês entenderam? Que a gente tem agulhas portáteis que a gente acopla, que é tipo essa daqui, ó. Essa daqui, ela está acoplada numa agulha portátil, por isso que está encapado, tá? Uhum. Então, ela tem o suporte. Esse é o suporte da agulha que vai ser conectado lá no meu aparelho. E a Mas agulha descartável está acoplada aqui, ó, no suporte. Entenderam? A então, gente mas está esse de fulguração não é o que não precisa encostar? fulguração, ele não vai encostar, mas você não pode utilizar em um paciente no outro. Tem que fazer a descontaminação do produto, mesmo que não encoste, tá? Entendi. Tem que fazer. Até de arraste. Não, de arraste é compreensível. Isso. Entendi. Então, quem vai trabalhar com fulguração tem o conectorzinho da própria caneta do aparelho que você utiliza as agulhas portáteis. É mais fácil para gente. Usou, jogou fora, não tem perturbação de ter que autoclavar ela, apesar que as outras tem que passar, deixar lá de molho no sabonete enzimático e é importante autoclavar, tá? Então, vou passar aqui. As indicações. Aumento da microcirculação. Se você quer ativar a circulação daquela região, você pode utilizar o jato de plasma lá nas ponteiras de arraste. Ah, eu esqueci de falar que as ponteiras de arraste, elas também promovem um peeling mecânico, tá? Ou seja, elas tiram a camadinha superficial da pele, que a gente chama de resíduo, que tem lá o resíduo de maquiagem, resíduo de sujidade, mesmo a gente limpando não sai, então as ponteiras de arraste, elas conseguem também produzirem um peeling, tá? Que se chama de peeling mecânico ou peeling de arraste. Vocês já ouviram falar? É como se fosse o peeling ai, que é utilizado nas Peeling, empresas de pele. Peeling diamante. peeling de diamante, isso. Só que o peeling de diamante é mais agressivo do que esse daqui, tá? Entendi. Nem todos os pacientes vão poder utilizar o peeling de diamante. Aqui, todos os pacientes podem utilizar, tá? Uhum. Então, as indicações: aumento da microcirculação, flacidez tissular na face e no corpo. Flacidez tissular é o quê? De pele apenas, tá? Hiperpigmentação de pele, a gente consegue trabalhar com jato de plasma, tanto fulguração quanto de arrasto, para permeabilização de ativos, tratamentos para estrias. Olha, isso daqui quase ninguém utiliza e é espetacular para estria, tanto fulguração quanto arraste, para permeabilização do seu ativo. Se você está lá fazendo tratamento de estria com microagulhamento no seu paciente, o que você pode associar antes do seu microagulhamento? Que você vai fazer lá o drug delivery. Arraste com jato de plasma. Por quê? Qual é a intenção? Ativar a microcirculação da região, melhorar a oxigenação dali da região que você vai trabalhar naquela estria
E aí você vem logo depois com o seu ativo e o seu microagulhamento, tá? O resultado é maravilhoso. Professor, Plástica de... Oi, esse arraste é feito a seco, né? pode ser. Então, vocês vão ver muita coisa aí na internet, a pessoa colocando o ativo e vindo com arraste. O jato de plasma é um aparelho que produz íons, então ele não pode ser com tecido úmido, só limpo. Você vai limpar o tecido do paciente com clorex, e aí vai secar e vai fazer ali o arraste, tá? O Tá movimento bom. de arraste com a sua canetinha, com a ponteira escolhida. Então, Ok. ele não pode ser com tecido molhado, ok? Senão a gente pode até trazer danos para a pele desse paciente. Ele não foi feito para, não é, foi produzido para ser feito no tecido molhado. Então, a gente tem também a remoção de pequenas elevações cutâneas. A gente não fala verruga no Instagram. Falamos erupções cutâneas ou elevações cutâneas, ok? Porque senão a gente pode ter problemas lá com o conselho problemático da medicina. Então, a gente pode remover, nessa, quem vai trabalhar com remoção de... Vocês já viram quando o paciente tem resistência insulínica? Que ele fica com Macrocordas? isso em toda a região de pescoço, ou colo, ou Isso. axila, eles podem ser removidos, tá? Com o jato de plasma. Só que quem for trabalhar com erupção cutânea ou elevação cutânea tem que saber identificar muito bem se aquilo é um câncer ou não. Eu já encaminhei vários pacientes para dermato porque foi identificado ali uma erupção, uma elevação cutânea que não era uma simples verruga, tá? Então a gente tem que saber identificar muito bem para não mexer naquela região. Se identificou um tumor, encaminha para dermato, tá? Não mexe. Então, quem for trabalhar com essa parte tem que estar muito atento à classificação de verruga, erupção cutânea e de tumor, para a gente não causar danos para esse paciente, nem para você, né? Então, rejuvenescimento facial, redução de rugas e melhoria da cicatriz, tanto com a fulguração quanto com lá o nosso aparelhinho, com a nossa ponteira de arraste. Então, a gente também trabalha na cicatriz com o jato de plasma. Contraindicações aqui é extensa, tá? Vitiligo não pode. Por que vitiligo não pode? É uma disfunção de pigmentação, não é? Na pele do paciente. Então, a gente não pode realizar o jato de plasma nesse paciente. E também porque ele faz uso ali ele tem um processo inflamatório muito exacerbado. Epilepsia, diabetes. Diabetes, se for controlada, a gente faz com liberação do médico. Gravidez, lactantes, pacientes imunodeprimidos, não realizamos nenhum procedimento. Paciente com queloide também não, porque vai ter queloide novamente ali na região, aí o paciente vai perturbar sua cabeça. Implantes de metal na região que nós vamos trabalhar. Então, se você for trabalhar joelho, aquele joelho enrugadinho, joelhinho todo enrugado, tem paciente que gosta de trabalhar, que pede para a gente trabalhar ali com jato de plasma. Se o paciente tiver algum implante de metal ali na região, não pode, tá? Diretamente no globo ocular, a gente também não aplica.
Então, câncer, uso de anti-inflamatório, de corticoides, como a gente vai causar ali um processo inflamatório na região, a gente evita estar fazendo uso dessas medicações. Então, o paciente tem que ficar 15 dias antes do procedimento, sem estar tomando anti-inflamatório, tem que dar esse intervalo. E se ele estiver fazendo uso, ele quer realizar o procedimento, você vai pedir para ele aguardar 15 dias após o último dia do uso da medicação. Conseguiram entender? Quem tem implante dentário pode fazer. Sabe como que você vai fazer com o implante dentário? Você vai pedir para o paciente, você vai pegar um chumacinho de gaze e vai colocar dentro da boca do paciente, tá? Na região onde você vai trabalhar. E vai deixar ali a gaze. Isso alivia o atrito, porque a única coisa que o paciente pode sentir é um choquezinho, um desconforto. Na maioria das vezes não sente, tá bem? Diferente lá do ultraforme que ele vai sentir. Mas você pode pegar a gaze e colocar dentro da boca do paciente, onde tem o implante, se é na frente, se é do lado. Vai pedir para ele fechar a boca e você vai trabalhar ali na região. Então, não é uma contraindicação para a gente o implante dentário, é mais do corpo mesmo, tá? Marca-passo, gente, nós não podemos utilizar nenhuma máquina nesse paciente, porque a gente reseta o marca-passo dele. E aí, lascou. O paciente vai ter que ir lá para o hospital para poder fazer a nova programação desse marca-passo. Então, qual é o nosso protocolo? A gente vai avaliar muito bem esse paciente, vai conversar, vai ver qual é a queixa principal dele. A gente tem que saber qual é a rotina diária desse paciente. Por quê? Se esse paciente for uma cozinheira, trabalho o dia inteiro lá, de frente para o fogão, de frente para o forno, do calor. Eu vou fazer jato de plasma nessa paciente, se ela me relatar isso? Vou fazer, gente? Não, deixa ela cozinhando. Não. Só nas férias dela. A gente vai programar o Não. procedimento dela. Então, ela vai ter que ficar afastada um pouquinho desse trabalho para poder realizar o procedimento. Senão, eu vou ter uma hiperpigmentação ali nessa paciente, tá? Então, conversa bem, procure saber qual é a rotina de trabalho do seu paciente, porque também o paciente vai ficar aí durante 15 dias no máximo, com se for figuração, com as pontinhas de figuração na face ou no corpo. Então, não é bom a roupa ficar encostando, contaminação de rua, tudo isso traz problemas para o nosso procedimento, tá? E a gente vai elaborar um plano de tratamento. Paciente veio no consultório, já vou fazer jato de plasma? Não, depende do que eu vou avaliar aqui, tá? Na minha anamnese. Se for um paciente de fototipo alto, o que eu tenho que fazer? Passar o home care para ele, e aí ele vai ficar lá 7 dias, 10 dias fazendo esse home care diário, e depois eu vou agendar o procedimento dele. Eu preciso primeiro restabelecer a barreira cutânea dessa pele dele, deixar essa pele forte, para depois eu causar uma agressão. Mentalizem isso, porque é a mesma coisa com peeling. Não é entrar na sua cabine, no seu consultório e toma ali peeling. Não é assim não, tá? O paciente, você precisa avaliar a pele do seu paciente e fazer os cuidados pós-procedimento para não te dar problema. Então, a gente faz o planejamento desse paciente. Lá no protocolo, a gente higieniza a pele desse paciente, remove toda a maquiagem, não pode deixar nenhuma sujidade na pele, principalmente se você for trabalhar com a fulguração. Então, você seca a pele do paciente e coloca o anestésico. A gente tem uma sugestão de anestésico aqui, que eu coloquei, que é o formulado. Também abram a mente de vocês para formulado, porque o custo é baixo e rende bastante, tá? Então, a gente vai aplicar, tem aqui, ó, já no PDF de vocês, vai a sugestão de anestésico, ó.
Tem a porcentagem direitinho em apresentação, tá? Aí só a prilocaína que tem que ver se o seu conselho vai liberar. Aí você pode colocar esse anestésico em gel ou creme. Isso daí você que vai definir, tá? Eu gosto muito em gel. Tudo eu coloco em gel, porque seca rápido no paciente e a penetração é melhor. Então, eu vou aplicar esse anestésico no meu paciente depois da higienização da face. Depois, eu deixo ele lá de molho durante 30 minutinhos. Se você for usar aquele formulado ali que eu passei, 10 minutinhos já é o suficiente. Colocou lá na região que você vai trabalhar, deixa 10 minutinhos, pode colocar o filme plástico. Qual é a intenção do filme? Aquecer a região e acelerar o processo do anestésico, tá? Então, 10 minutinhos já é o suficiente para o formulado. E aí, depois, você vai limpar esse anestésico da pele do seu paciente com a gaze e vai fazer a sua marcação, o seu planejamento. Quero fazer o quê? Blefaro? Então, vou fazer a marcação da blefaro. Quero fazer um full face no meu paciente, aí vou te remover todo o anestésico e vou fazer o full face no meu paciente. Quando a gente trabalha com full face, a gente vai tirando o anestésico aos poucos, tá? Exemplo, vou começar de baixo para cima. O paciente está com anestésico na região do frontal. Eu vou limpar essa região do frontal, vou fazer a minha marcação e aí sim vou iniciar o meu tratamento. Depois passo para a região de malária zigomática. Eu vou limpar essa região, tirar e aí faço aqui nessa região. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai tirando o anestésico conforme vai trabalhando a área, se for full face. Então, aí você vai fazer figuração, você testa a sua caneta antes, tá? Coloca na frequência baixa. Se a sua caneta for de 1 a 9, 1 a 6, começa com 1, vê como que o paciente se comportou e ó, vai aumentando. Não precisa chegar no máximo nesse paciente, tá? No tratamento. Porque o máximo, ele vai penetrar demais e vai causar uma lesão maior no paciente, dependendo da sua máquina. Então, fica ali no intermediário, que já vai entregar resultado para o seu paciente. Nos artigos científicos que vocês vão ler, inclusive, fala essa questão, tá? Da chegar no máximo de nível do seu aparelho ou da sua caneta. Se for para remoção de erupção cutânea, é no máximo. Não tem como remover no mínimo. Então, você só começa no mínimo para o seu paciente sentir a fulguração e depois aumenta, tá? Porque a gente não consegue remover com a intensidade no mínimo. As orientações pós-procedimentos, passa direitinho para o seu paciente, para ele utilizar o home care que você formulou, ou o hidratante que você sugeriu para ele, e faz o uso do filtro solar, tá? Com reaplicação. Não adianta sair para a rua, ele passar o filtro solar quando sair de casa e ele vai passar o dia na rua e ele não reaplicar. Tem que reaplicar a cada 3 horas o filtro solar, se o conselho não autorizar. Aí você tira esse componente só, tá? Se o conselho não autorizar a prilocaína, só deixa os outros dois. Já vai anestesiar. Então, fez o seu planejamento, aplicou o jato de plasma e passou as orientações pós-procedimentos do seu paciente. Técnicas de aplicação. A gente tem a técnica dinâmica por contato, que é a técnica de aplicação dinâmica utilizada para promover o aumento da circulação sanguínea local na área de aplicação, tá? E ela vai apresentar hiperemia. A de contato é o quê? Lá as nossas ponteiras de arrasto, tá?
Fulguração pontual. Fulguração pontual é aquela que vai fazer a lesão no paciente. Entenderam? Que vai criar crosta, vai fazer a lesão no paciente. Fulguração de varredura. Tem aparelhos que ele faz a fulguração de varredura e ele promove a desnaturação do tecido-alvo. Não são todos os aparelhos que fazem isso. A canetinha que a gente viu aqui do Plasmax e Plasmed, eles fazem esse tipo de figuração, tá? É ótimo, é ótimo. É confortável para o paciente, vai promover ali revitalização cutânea. O que você vai ver é só o laser do jato de plasma saindo da caneta e penetrando na pele do seu paciente, sem encostar, tá? Essa figuração de varredura. Orientação pós-procedimento. Tem que tratar bem essa pele, e aí eu indico para vocês o Cavilon ou o Tegum creme. O paciente vai utilizar de 4 a 5 dias. O que é o Tegum? É o primo pobre do Cavilon. O que eles dois fazem? Promove barreira cutânea e estimulam a cicatrização da região, tá? Eles criam um filme lá na pele do paciente, impedindo que aconteça ali a hiperpigmentação pós-procedimento. E esquece cicaplástica da vida de vocês. Eu nunca Estão ouvi falar escutando? nem Pegum nem Cavilon. Oi? Eu nunca ouvi falar nesses dois. Cavilon creme a gente usa muito em hospital, que é para Hum. para evitar ao surgimento de lesão na pele do paciente, porque ele vai promover autoidratação da região e vai estimular a barreira cutânea ali da região, tá? E o Hum. Tegum, ele faz a mesma coisa. O Tegum, gente, o Cavilon é mais caro, tá? O Tegum vocês conseguem comprar caixa fechada na Shopee, no Mercado Livre, que é muito mais barato. E aí, o que eu aconselho? Você que vai trabalhar com jato de plasma, não tem aqueles potinhos que a gente compra na Shopee de hidratante vazio ou no Mercado Livre? Coloca já um pouquinho do seu Tegum, já coloca isso na conta do paciente. Se lá 1 miligrama é 50 centavos, e quanto tem de miligramas lá no seu potinho de hidratante? Você vai colocar lá no seu potinho e vai botar na conta do paciente, também para não sair do seu bolso, né? Então, você coloca isso como um cuidado que ele vai ter que utilizar durante 4 e 5 dias. Vocês têm que pensar que isso é para não trazer dor de cabeça para vocês, tá? Não trazer dor de cabeça após o procedimento que vocês realizaram. A mesma coisa no microagulhamento. O microagulhamento, ele tem que usar filtro solar físico. Aqui, a gente também só vai trabalhar com filtro solar físico até 24 horas após o procedimento, tá? Então, a gente tem que ter lá no nosso consultório o filtro solar físico, para a gente, assim que acabar o procedimento, passá-lo no nosso paciente de microagulhamento. Ele não vai irritar a pele, não vai sensibilizar a pele do paciente. Já no nosso paciente de jato de plasma, acabou o procedimento, eu vou colocar Tegum ou Cavilon creme. Nada de cicaplástica. Entenderam? E ele vai utilizar esse creme de 4 a 5 dias. Depois eu vou mostrar aqui alguns resultados com o uso deles, tá? Evitar banhos quentes e sauna, ambiente muito quente, calor, sol, o paciente não pode, tá? Durante todo aí o processo de cicatrização. O processo de cicatrização do corpo, no máximo, é 21 dias, fisiologicamente. Então, é de 15, o mínimo, a 21. Então, durante todo esse processo, o paciente ainda vai estar lá com o nosso tratamento ainda cicatrizando ou não, tá? Depende também do organismo do paciente. Tem paciente que com 10 dias já caiu crosta, não tem mais nada, só tá a hiperemia mesmo.
que ainda está sensível à região. A gente vai orientar para esse paciente não remover as crostas, as casquinhas que cair durante a fulguração, ele não pode remover, tá? A gente vai pedir para ele também sempre higienizar as mãos, principalmente nesse período de 72 horas, 3 dias, que ainda está ali, bem sensível à região e pode penetrar contaminação. Então, a gente vai pedir para ele evitar tocar a região e, se for tocar, higienizar as mãos antes. Lavar a alface do paciente vai orientar que ele utilize sabonete neutro. Se aí, você vai acompanhar esse paciente durante todo o processo de cicatrização dele. Aqui não são só 3 dias. Se 15 dias, 21 dias, você ainda tem que estar em contato com esse paciente. Nem que seja uma vez na semana você tire para poder entrar em contato, pedir foto de como está a região. Então, se ele for lá o nosso paciente de fototipo alto, que pode ter hiperpigmentação, ele vai utilizar aqui o sabonete formulado. Se for um paciente que não tem problemas com a hiperpigmentação, ele vai utilizar o sabonete neutro. A sugestão de anestésico, que a gente falou, tá? Então, se o seu conselho não libera a formulação da prilocaína, você só utiliza a lido e a benzocaína. Tainá, Oi. repete para mim, por favor, os sabonetes. O sabonete, após o jato de plasma, tem que ser o sabonete neutro. Ele não pode ter ácido nenhum, nem niacinamida, tá? Sabonete líquido neutro para face. Tem que ser exclusivamente para face. Muitos profissionais utilizam sabonete Johnson, de bebê. Esquece também sabonete de bebê aqui, porque o pH dele não é favorável para a gente, tá? O pH da pele do bebê é diferente do pH da pele de adulto. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente também para pedir para o nosso paciente utilizar. Então, ele vai comprar um sabonete neutro na farmácia sem ácido. Se ele for o nosso paciente que mancha a pele do fototipo, a gente vai pedir para ele utilizar o sabonete do nosso formulado. O que vai ter no sabonete do nosso formulado? No PDF de vocês, eu coloquei um sabonete hidratante e calmante. Então, ele tem ativos que vão promover a barreira cutânea na higiene e também vai acalmar essa pele. Então, se vocês quiserem formular o sabonete de vocês, ele tem que ser dessa forma: hidratante e calmante, ok? Não, obrigada. Associações. Oi? Obrigada. Associações, a gente tem os ativos que a gente pode utilizar. A vitamina C, ela tem um efeito calmante, tá? O extrato de camomila, só que a vitamina C não é em porcentagem alta aqui, tá? É mínima, mínima. Extrato de camomila, que ele tem a ação também cicatrizante, suavizante, anti-inflamatório, protetora. O ácido hialurônico, eu não gosto muito de colocar, mas eu coloquei aqui, mas no formulado de vocês não vai ter, tá? Aloe vera e a niacinamida. Que a niacinamida, ela vai promover o clareamento daquela região. Quando a gente faz o jato de plasma, quando a crosta cai, as casquinhas caem da região, aquela região ainda vai ficar hiperemiada por alguns dias. Então, colocando um ativo clareador, BioWhite, não sei se vocês conhecem, clareador, no formulado do seu paciente sabonete, vai ajudar a melhorar aquela hiperemia que fica após o procedimento.
O Tegum e o Cavilon também já vão ajudar, mas lembrando que ele só vai usar durante 4 a 5 dias o Tegum e o Cavilon. Associação de LED. O LED vermelho, ele promove cicatrização, estimula a formação de colágeno, previne a hiperpigmentação pós-inflamatória. Vocês estão entendendo? O ouro que está na mão, ó, que está lá nos artigos e vocês vão ter o protocolo direitinho no PDF do que vocês têm que fazer antes e podem fazer associações após o procedimento lá no seu paciente. Então, a gente é bom e deve ser utilizado o LED vermelho e o LED verde, tá? Então, o LED vermelho ele vai ajudar nessa questão. Ele vai inibir a síntese de melanina, ou seja, a gente não vai ter acromias e nem hiperpigmentação pós-inflamatória. Vocês vão ver muitos profissionais falando, não pode usar LED após o microagulhamento, não pode usar LED após o jato de plasma. Nós trabalhamos com artigos científicos, estudos de casos em pacientes vivos. Então, busque as informações no estudo, não no Instagram, ok? Então, procurem as informações nos estudos que estão ali, aí liberados para acesso de todos os profissionais. O Instagram não é escola, tá? O Instagram só ensina coisa errada para gente. Às vezes vem coisas boas, né? Já o LED verde, ele estimula a angiogênese dessa região, faz a diferenciação dos miofibroblastos, ele realiza a contração da região e a contração da pele. Ou seja, se o seu paciente tem uma rugazinha que você quer melhorar, o que vai acontecer com ela? A ruga estática vai melhorar aquela região. Ele vai trabalhar como tensor naquela região, tá? Sugestão de formulado hidratante para esse paciente. Após lá o uso do Tegum, você pode formular esse daqui para ele. Vitamina A 5%, vitamina E 2%, Hialoxel 3%, Tencine Plus, que é para esticar, melhorar a qualidade da pele do seu paciente, a 3%. Extrato de camomila e aloe vera. Ok? Vou passar, não precisa escrever que vocês depois vão receber o PDF. Então, quando eu falo de fulguração, que vai fazer ali uma lesão, promover uma lesão controlada no tecido, é isso daqui que eu estou falando com vocês, tá? Que é o que eu saio daqui. Que é o pontilhamento. Ó, os pontinhos que a gente conversou. Os pontinhos, vocês estão vendo que é sempre para fora, porque eu quero causar um lifting nessa região, tá? Sempre para fora, abrindo. Na pálpebra, sempre abrindo para cima, tá? Causando um lifting. Pálpebra inferior, para fora. Nossos pontinhos. Tenho medo de que lesione a região aqui do meu paciente. Coloque uma gaze nessa região em cima quando você estiver trabalhando. Zona de segurança, 10 a 15 milímetros de distância do final do olho aqui do paciente, dos cílios e da lateral. Sempre dá uma distânciazinha de zona de segurança. E o pontilhamento vai ser para fora e subindo. Dúvidas?
Ah, Não, já tem gente com sono. Vou adiantar aqui. quando você fala que é para fora e subindo, você está querendo dizer o quê? Começar de baixo para cima? O ideal é começar de baixo para cima. Mas Entendi. quando eu falo de dentro para fora, para fora é a linha, ó, a sequência da linha, ó, indo para fora da região que eu estou tratando. A sequência da linha subindo, puxando essa região, tá? Eu não posso fazer uma linha assim, ó, começar a minha figuração assim, deitada, sempre subindo. Ah, de baixo para cima, entendi. Isso, sempre saindo. Por quê? Puxando essa região, tá? Causando a contração do tecido e puxando. Aí, nessa técnica, a gente vai causar um lift no paciente. E funciona, gente. Canetinha barata, aparelho barato, nem é tão caro e funciona. Então, aqui, ó, uma paciente. Essa daqui, ó, é uma paciente, ó, que muitos idosos reclamam, que tem aquele enrugamento aqui na região de orelha. Então, você também pode fazer, ó, sempre saindo para fora os seus pontinhos. Esse é o antes, esse é o durante o procedimento, pós-imediato, e esse é o depois, ó, lisinho, tá? Queixa da paciente, flacidez em região de papada. Pode fazer toda essa região de papada e pescoço. Esse é o antes, esse é o pós-imediato do tratamento. Vocês estão conseguindo ver direito? E esse é o depois, tá? É um processo demorado? Tem que ter mais de uma sessão? Tem. Mas tem paciente que gosta do jato de plasma. Para a gente é um procedimento mais em conta, e a gente não tem que alugar aparelho caro e entrega resultado. Só vai ter que fazer mais sessões no paciente. Paciente full face, fez em toda a face. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui, ela tem uma linha estática aqui. Saiu do zoom. Tá vendo aonde não tem o pontilhamento no meio do frontal dela? Nessas áreas? Onde tem uma linha mesmo desenhada e do lado tá o pontilhamento? É assim que a gente vai fazer quando a gente encontrar uma ruga, tá? No paciente. Então, você vai pular ela na figuração, mas antes você vai fazer o quê? O nosso arraste, para promover a circulação ali da região. Maneiras de aplicação. Aqui tem a técnica que a gente pode arrastar a ponteira, sentido para cá, da face, e voltando, ou descendo, dependendo da ponteira que você vai utilizar. O exemplo aqui nessa paciente, de varredura no pescoço, na região de frontal, também pode fazer em região de zigomático. Então, a gente faz o arraste e a varredura 5 vezes em cada região, tá? Quando você vê que já está hiperemiado, você para. Para entrega de ativo ou antes lá do seu procedimento de fulguração, você pode realizar essa técnica. Full face. Sabe aquele paciente que tem a boca pequenininha, superior? E às vezes ele tem que fazer cirurgia para reduzir esse espaço aqui entre nariz e boca e lábio. A gente faz isso com o jato de plasma. A gente consegue reduzir esse espaço aqui com 3 sessões de jato de plasma no paciente. Everter o lábio superior e everter o lábio inferior com jato de plasma, tá?
não dentro da boca, na pele ao redor. Arqueamento de sobrancelha, pode fazer em região de papada, como vocês viram na paciente. Ó, aqui está marcado porque tem uma ruga, então aqui também vai trabalhar. Esse é um artigo científico que demonstra a técnica que foi feita na paciente full face. Aqui é o resultado de remoção de erupção cutânea com uma semana, ó, uma semana de remoção. Foi removido. Essa paciente aqui, tá vendo que essa erupção cutânea e essa daqui não é sugestiva, não é estranha, não parece um tumor? Então, ela, antes de ser realizada a remoção, foi encaminhada para dermato para fazer exame, tá? Depois não deu nada, ela voltou e a gente removeu. Então, aqui é com uma semana de remoção. E aqui é o pós-imediato, ó. Fica queimadinha a região, tá? Parece que a gente passou, cauterizou, mas a gente utilizou o jato de plasma. Então, fiquei permeada a região por conta do anestésico também, que a gente coloca local. Aquele anestésico que eu passei para vocês, ele causa um pouquinho de hiperemia na região, depois sai. Então, aqui é um artigo científico que demonstra os resultados. Blefaroplastia sem corte de pálpebra superior. Essa paciente fez inferior também. Esse é o antes, esse é o pós-imediato e esse é o pós-procedimento com uma sessão. Não mudou? Mudou. Então, nessa paciente aqui, esse é o antes, pós e resultado. Tratamento de estria. A gente vai fazer a fulguração, os pontinhos, bem dentro daquela estria, tá? Onde a gente está visualizando a estria. Antes, o que pode fazer aqui? O arraste. Depois de 5 passadas, você vem com a fulguração. Se você quiser somente fazer o arraste para melhorar o seu resultado de microagulhamento ou de permeação de ativo, também pode sem realizar a fulguração, tá? Remoção de chantelasma. O chantelasma é um caso sério, porque ele pode voltar. Então, não são todos os casos que nós vamos usar o jato de plasma para remover, tá? Tem que ser muito bem avaliado a região. Essa região aqui é perto do olho da paciente, então incomodava muito para visualização, o óculos machucava, então foi removido. Mas ela tem que deixar o paciente ciente de que ele vai voltar. Pode voltar ali naquela região ou em outro local, tá? Aqui é um artigo científico de relatos de casos. Ele analisa a termografia da ação do jato de plasma no tratamento de rugas faciais. Então, ele foi avaliado o padrão de variação térmica no tecido utilizando o jato de plasma. Isso depois eu vou dar para vocês lerem. Resultado de jato de plasma com a fotomodulação. O que é isso? Fez o jato de plasma e aplicou lá os LEDs vermelho e o LED verde associado ao tratamento. Então, aqui, ó, na foto A é o antes da paciente, antes do procedimento, e aqui é o depois do procedimento. Lembrando que artigos científicos não tem jogo de luz, não tem clareamento de imagem, ele tem que ser com a imagem limpa, na mesma posição, tá? Para que seja feito o estudo de caso. Aqui é o antes da paciente.
Aqui é o depois. Essa paciente realizou Tá, ela fez um full face, mas a queixa principal dela nesse artigo era a região do frontal, essa região aqui, ó, de glabélio frontal. Então, esse é o antes do procedimento, esse é o depois. Ela tem que fazer mais procedimentos para melhorar mais ainda. A mesma coisa, antes do paciente e depois. Antes da paciente, vocês estão conseguindo ver essa linha aqui nessa paciente? Uma linha aqui no meio do olho dela? Essa paciente já fez cirurgia de blefaroplastia e fez o tratamento com o jato de plasma. Então, ó, depois do procedimento de jato de plasma, não tinha mais nem a linhazinha da cirurgia anterior, tá? Antes do jato de plasma, após o jato de plasma. Aqui é blefaroplastia sem corte, tratamento para flacidez de pálpebra superior. Essa daqui, ó, tem uma flacidez bem significativa, tá? Então, essa precisa de mais sessões, antes, depois. Pacientes antes e depois também. Essa melhorou bastante antes e depois. E antes e depois. A gente às vezes não faz milagre com uma sessão, mas melhora bastante. Outro artigo científico. Paciente aplicou o jato de plasma em toda essa região que era a queixa principal das linhas, tá? Ó, paciente antes, paciente depois. Também teve uma melhora da qualidade da pele, as rugas suavizaram bastante. Ó, outra paciente. Antes, na foto A, depois na foto B. Antes, depois na foto B. Então, vocês leiam esses artigos que eu vou enviar para vocês direitinho, para vocês conseguirem identificar, né, que o tratamento é bom e efetivo e que dá resultados para o seu paciente. O que que a gente pode ter aqui de intercorrência? Queimadura, irritabilidade cutânea, eritema, edema. O edema sempre tem, tá? Se você usar lá vai ser enviado amanhã em PDF para vocês. Se você utilizar lá o LED vermelho logo após o procedimento, a gente não vai ter edema, a gente vai ter um edema ali leve no paciente e ele não vai ter um edema exacerbado, tá? Nem prurido, ressecamento dos olhos. Quando a gente faz lá a pálpebra superior, os pacientes queixam bastante. Porque ali a gente está tendo um processo inflamatório. Então, pode acontecer de ter o ressecamento nos olhos do paciente, tá? Se acontecer, incomodar muito o paciente, o que não acontece com frequência, você pode pedir para ele encaminhar ele para o oftalmo e prescrever o Fresh Tears, que é um colírio só de hidratação ocular. É esse que a gente utiliza quando acontece esses casos que são raros com o paciente, mas ele pode vir a se queixar com você. Manchas, cicatrizes locais, no caso de aplicação profunda, porque eu não falei que o jato de plasma a gente não precisa encostar na pele do paciente, tem que estar 10 milímetros de distância a ponta da sua caneta, porque o jato vai ser emitido laser
o íon que vai lá fazer a fulguração no paciente. Então, ele não precisa estar encostado na pele do seu paciente. Hiperpigmentação pós-inflamatória, só com prescrição médica. Em alguns, o genérico dele não. Ele é um colírio caro, tá? O genérico dele não precisa ter prescrição médica, ele é só um colírio de hidratação. Pode ter queimadura causando perda bilateral difusa da córnea do paciente. Por que que acontece isso? Se você queimar o seu paciente, lá a zona de segurança que eu falei, dá 10 milímetros do final aqui dos cílios do seu paciente, dá uma distância para você começar a fulguração. E sempre usar a técnica, gente, de levantar a região que você vai trabalhar. Não necessariamente você precisa vir até aqui, essa região ocular do seu paciente, tá? Levanta a pele e trata as regiões superiores e divide as seções. Não queira fazer milagre de uma sessão só. Vai com calma e com cautela, para que não aconteça nada com o seu paciente e que também não te gere problemas. Porque se acontecer uma queimadura bilateral difusa da córnea desse paciente, ele tem risco de ficar cego. 90% de risco de ficar cego. Então, trabalhem com cautela, tá? Mulher com histórico de melasma apresentou queimadura pós-tratamento de jato de plasma e hiperpigmentação pós-inflamatória. Ó, tá vendo que cai a casquinha do jato de plasma, da fulguração que foi realizada. Então, teve hiperpigmentação? Teve, mas também foi controlada, porque no final, ó, não tem mais mancha nenhuma, tá? Provavelmente o profissional identificou, por isso que vocês têm que acompanhar o paciente. Essa daqui ficou até famosa no Instagram. E o caso dela virou um artigo científico. Eu até botei o Instagram dela aqui no final, porque foi estudado, o caso dela foi colocado no artigo científico também. Então, ela teve uma hiperpigmentação. Provavelmente o profissional identificou, ela procurou outro profissional e já entrou com uma ação, com clareador, hidratante. Aí, se você pensa assim, toma ali ácido, aconteceu hiperpigmentação, o que que eu penso em prescrever? Vou prescrever ácido para esse paciente? Não! Você vai prescrever ativos clareadores que não sejam ácidos. Não necessariamente para clarear uma mancha você precisa ter um ácido. Existem ativos naturais clareadores que a gente clareia manchas sem danificar o tecido do nosso paciente. Então, a gente tem que ir lá estudar a cosmetologia, pesquisar os cosméticos, os ativos que tem disponíveis no mercado, que são baratos, que a gente consegue formular e frear ali o processo inflamatório de uma hiperpigmentação do nosso paciente, além da via oral, tá? Que a gente pede para o paciente fazer via oral. Se você não quer prescrever um via oral ou não sabe o que prescrever via oral para ajudar também nesse processo, tem o Oliolar, que ele compra normalmente na farmácia e ele vai tomar, se tiver muito exacerbado, como essa primeira aqui, após a queda das casquinhas, você pode pedir para ele utilizar 2 vezes ao dia, manhã e noite. E se não tiver tão exacerbado, você já entrar com um hidratante clareador, você coloca ele 1 vez ao dia só, via oral. A gente tem necessidade de entrar em alguns casos também com via oral.
Isso é ótimo, gente, porque desinflama até o corpo. Além do melasma e hiperpigmentação, desinflama até o corpo, tá? Cúrcuma, cápsula de cúrcuma, se o paciente é aquele que não gosta de tomar medicação, entra com a cápsula de cúrcuma, que também é antioxidante e anti-inflamatório, vai ajudar lá no nosso tratamento local também, tá? Aqui a gente termina a aula. Vou parar aqui o nosso. Não vou parar porque eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida para a gente esclarecer. Alguma dúvida? Colírio vende com prescrição, já respondi. Se o conselho não autorizar, já respondi também. Anestésico, qual porcentagem? Todo mundo sem dúvidas? Então, vou finalizar a aula. Eu vou estar convertendo o Oliolar. Ele é um antioxidante oral. Ele a gente utiliza no tratamento de melasma. O paciente veio tratar melasma com você, você fez o formulado para ele e você quer entrar ali com uma ação oral, mas não sabe o que prescrever. Oliolar. O nosso corpo é inteligente. Então, o seu paciente pode tomar ele, fazer uso durante 3 meses e depois você troca a medicação, tá? Muda a medicação. No mesmo princípio ativo lá do Oliolar. Aí você pode trocar por uma cápsula de cúrcuma uma vez ao dia. Paciente que tá aí com perda de gordura localizada, cápsula de cúrcuma, que é natural e não vai trazer nenhum dano para o nosso paciente. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém está me fazendo pergunta no de... Não apareceu aqui, mas alguém está fazendo pergunta no privado. Não consegui ver. Bota para o geral, que aí eu vou conseguir ler. Então, vou encerrar a aula, hein, pessoal? Mais alguma pergunta? Oi, boa Pode noite. perguntar Consegue me dúvidas de ouvir? melasma se vocês tiverem também, que está incluso aqui na nossa aula de que a hiperpigmentação pode acontecer no nosso paciente. Consegue me ouvir? Sim. Então, a minha dúvida é referente ao tratamento de estrias, né? Uhum. Com relação o pós para poder ajudar na parte do clareamento das estrias. Tipo, vai fazer o tratamento, né? Aí vai tipo, cair as casquinhas, né? E aí o que a Isso, ela gente vai usar durante 4, 5 dias lá o Tegum ou o Cavilon, e aí pergunta? vai começar a cair as casquinhas. E aí Uhum. você vai formular aquele outro hidratante para ela. Que Vai a vir na gente apostila ou eu anoto aqui agora? não vai na apostila. Ah, que bom! Além da apostila, eu botei um formulado pós-procedimento, pré-procedimento e pós-procedimento para vocês usarem, incluindo clareador e hidratante, sem ácido, tá? Só vai com formulados mesmo clareadores naturais, flores, tá? Tá Que, ótimo. que é baratinho e que se você pedir para formular não vai ser tão caro, porque tem ativos que são caros. Muito obrigada, tá? De Eu já estou nada. pensando nas estrias. Ó, estria aqui no jato de plasma é só sucesso. Ah, minha filha, é o que eu estou precisando. Porque eu já tentei, eu estou tentando de tudo na minha filha. O fototipo dela é aquele bem forte. Já apliquei vários ativos, já fiz microagulhamento e a gente ainda não obteve uma grande resposta. E aí, quando eu vi agora essa aula em questão do jato de plasma, eu falei, filha, aí ela foi, quando ela assistiu aqui o slide, né? Daí ela falou assim, mãe, só pensa em duas coisas.
na minha papadinha que tu vai tirar que eu emagreci e nas minhas estrias. É, vai dar certo. Se Deus quiser, já estou pensando em comprar a canetinha. Compra sim. Se puder comprar a placa de LED também, se vocês lerem o artigo que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que o pouco faz milagre. É só fazer direitinho, tá? Como está lá orientado no artigo. As sessões, quantas sessões você vai chamar o seu paciente de novo lá para o seu consultório para fazer o LED nele, aí o LED verde e o LED vermelho. Posso associar com LED azul? Durante o tratamento, não. Só depois que finalizar tudo, tá? Sair Tá peremília, ótimo. por enquanto é só durante o tratamento, só o vermelho e o verde. Olha, vou ser Professora, sincera, você Oi. explica muito bem. Você me convenceu a trabalhar, porque eu já tinha assistido vários outros cursos e eu não obtive segurança. E daí até hoje eu não comprei, né, para poder trabalhar, porque eu vi muitas coisas que não foram legais. E você fez toda a parte do tratamento, orientou tudo e me trouxe bastante segurança para agora prosseguir. Ai, Muito que obrigada. ótimo. Isso aí. Sim, gente, pode fazer nas mãos, tá? Nos dedinhos aqui, ó, que o paciente tem enrugamento, pode fazer. Coloca o anestésico, coloca o filme. Se for o anestésico que vocês vão formular, que eu coloquei, 10 minutinhos só, e vai tirando o filme, limpou, já vai fazendo a fulguração, tá? Em toda a região de mãos, pescoço, colo, todas essas regiões. Na região íntima também? A região íntima, a gente pode realizar, tá? Sendo que tem um atrito ali da roupa do paciente. Então, a gente tem essa questão. Então, ele vai. Professora, tudo que você falou tá no PDF? Tá, tudo que a gente falou aqui em aula e mais um pouco. Os formulados, o protocolo de atendimento do paciente, tá? Na região íntima, esse paciente vai ter que usar sempre roupa arejada, não pode calça jeans, e usar e abusar do Tegum. E aí, nele também, a gente, depois desses 4, 5 dias, aí já tem que entrar com a ação do hidratante que está aqui em aula, tá? Região íntima, a gente também faz a retração do tecido, tá? E eu acho que, assim, nas pacientes relatam que dói menos do que região facial. Lá na região íntima, você também pode fazer o arraste ou a radiofrequência. Se vocês já forem assistir a aula de radiofrequência, eu coloquei lá que a gente tem ponteiras em alguns aparelhos da região íntima. Então, o paciente, você não quer fazer aquela máquina cara, ultraforme, ou outras máquinas, ultraforme não, esqueci o nome do aparelho, ele é parecido com ultraforme. Ele é uma radiofrequência também, mas mais O High potente. Pro, não, High Pro é, Não, é um High Pro novo. é, Ele é caro o aluguel e tudo. Se você não quer trabalhar com máquinas caras, você pega lá a radiofrequência com a ponteirinha íntima e faz lá o trabalho em toda a região que o paciente se queixa. Vai melhorar a qualidade daquela pele, estimular colágeno, igual aqui o jato de plasma, só que o jato de plasma ele vai trabalhar superficial. é A criofrequência, não? frequência vai mais para radiofrequência. Sim, mas aqui você quer dizer é criofrequência, não? Não, é uma radiofrequência mesmo, só que É mais mais cara, avançada. uma que É vem mais já caro o com, aparelho. que já vem Dói, com apesar de usar o anestésico? Não dói, gente. O anestésico que eu passei a formular para vocês não dói. O paciente não sente nada. E depois, você vai passar o Tegum. Aí você pode orientar ele, se ele se sentir calor na região, porque ali está um estímulo de processo inflamatório, colocar um gelinho na região, somente isso.
o anestésico ele não vai sentir dor nenhuma, vai ficar totalmente dormente a região e aonde a gente vai trabalhar, o anestésico consegue penetrar com mais efetividade. Vamos ter aula prática? Não sei, depois vocês perguntem essa parte lá na administração da pós, tá? Pode fazer em mãos, a professora vai ter o PDF. Mais alguma pergunta, gente? Lá Foi nas ótimo, mãos, você professora. pode fazer o arraste. Quando você não estiver trabalhando com o paciente, já fez a fulguração, e quer manter o tratamento, ou ele vai vir após 15 dias no seu consultório, já caiu a casquinha nesse período, você pode fazer o arraste ali na região e colocar, penetrar algum ativo, fazer o drug delivery, com ácido hialurônico. Vamos mentalizar mais caro. Ácido hialurônico não vai nem fazer cosquinha ali na permeabilização. Uma NCTF, um exossomos, um PDRN, tá? Fiz lá a fulguração em região fiz lá o arraste ou a fulguração de varredura no paciente, que não vai causar a lesão agressiva dos pontinhos. Fiz em toda a face do meu paciente, ou região de colo, ou região de interna de coxa. Vem com o PDRN e coloca lá o PDRN, passa ele em toda a região. Já vai ser outra pele quando o paciente vir no seu tratamento, tá? Vai ser outra pele. A Ingrid, da estria, compra o PDRN, usa o PDRN, associa o microagulhamento com o jato de plasma na sua filha, lá na estria. O resultado é ótimo. Pronto, dei o pulo do gato. O paciente vai Obrigada. cicatrizar, vai melhorar a estria e ele vai indicar você para todo mundo, tá? O PDRN, vocês não precisam comprar a caixa toda, que é 900 e pouco, é um pouco mais caro. Tem fornecedor que vende só a ampolinha, que vem 5 ml na ampolinha estéreo. Então, você pode comprar a ampolinha só para aquele paciente. Se eu não me engano, está em média 200 a 250 reais, 259, a ampolinha de 5 ml, tá? Então, você pode comprar e permear lá como drug delivery junto com o seu jato de plasma. Tudo bem, pessoal? Posso cancelar aqui a aula, finalizar, ou vocês têm mais alguma dúvida? Então, boa noite para todos. Espero que tenham gostado da aula. Amanhã eu estarei enviando o PDF com tudo que eu prometi aqui para vocês, tá? Para a secretaria e vão estar enviando lá no grupo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar durante o nosso decorrer aí da graduação. Eu gosto das suas aulas, Tainá, sabe? Porque você não esconde nada, não entrega tudo pra gente. Tem que entregar, né? Porque senão depois Adoro, a pós-graduação é para isso. Quem dera se eu adoro. tivesse isso na minha pós. Vocês têm ouro. É A verdade. pós-graduação é para a gente já sair com excelência, sem precisar pagar cursos em outros lugares. Então, já sair praticando e abrindo a mente como profissional esteta do que a gente pode associar, do que a gente pode fazer para melhorar, para acelerar aquele processo ali do tratamento do nosso paciente. Então, para isso que podem contar comigo para essa Dá mais questão, segurança tá? pra gente, né? Isso, não tem que ter Principalmente medo. não atende, né? Eu Não não tô. tem que ter medo, a gente tem as intercorrências, mas se a gente fizer tudo direitinho como é ensinado nas aulas, a gente não vai ter intercorrência com os nossos pacientes. E se acontecer, vai saber tratar, tá? Acontecendo qualquer intercorrência aqui, já tem aqui no PDF direitinho que a gente falou em sala,
O que não vai acontecer com vocês, porque se vocês associarem o LED, vocês não vão ter intercorrência nenhuma com o paciente de vocês, tá? E o processo do pós, né? Então, intercorrência aqui é zero no tratamento de jato de plasma, tá? Obrigada e boa noite. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Vou parar a gravação aqui. Uma boa noite para todos. Até a próxima aula.